Tenha um dia maravilhoso. Aproveitem a história, todos. A manhã de junho assentou pesada sobre a fazenda Maple Grove, como se até o ar soubesse que algo estava errado. Eliza Harper estava à janela do quarto que tinha sido dela a sua vida inteira, observando os preparativos finais para um casamento que ela não tinha escolhido. Cadeiras brancas estavam arranjadas em rosa perfeito no jardim da frente, decoradas com laços de seda que custavam mais do que sua família podia permitir-se gastar. Mas já não importava o que eles tinham ou não tinham. Eliza, você precisa se arrumar. A voz de Beata Trick, de sua madrasta, cortou o silêncio como uma lâmina. O vestido está na cama, e a maquiadora estará aqui em 1 hora. Eliza não se virou. Seus dedos apertaram o parapeito da janela, até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Eu ainda poderia desistir, ela murmurou, mais para si mesma do que para Beatrice. Desistir? A risada amarga ecoou pelo quarto. Querida, não há para onde correr. Os papéis já foram assinados. Os convidados chegaram. E seu pai? Beatrice pausou deliberadamente. Seu pai não pode mais manter a fazenda. Você sabe disso. Eliza finalmente se virou e seus olhos verdes encontraram o rosto duro da mulher que tinha se casado com seu pai quando ela era apenas uma criança. Beatrice nunca tinha fingido amá-la, mas hoje ela nem estava tentando esconder a satisfação em seus olhos escuros. Por que ele? Eliza perguntou, sua voz saindo mais frágil do que ela gostaria. Por que Victor Langley? Porque a família Langley tem laços antigos conosco. Porque eles têm o dinheiro que precisamos. E porque Beatrice se aproximou, ajeitando uma mecha do cabelo castanho de Eliza com falsa ternura. Você não tem escolha. O som de pneus na estrada de cascalho anunciou a chegada dos primeiros convidados. Eliza sentiu seu estômago revirar quando ela reconheceu o carro preto, demasiado elegante para estas partes rurais da Geórgia. Victor Langley tinha chegado. Ela só o tinha visto 2 vezes antes. A primeira vez quando seus pais se encontraram para discutir o arranjo 3 meses atrás, ele tinha sentado em silêncio na sala de estar, seus olhos azuis gelo examinando-a como se ela fosse propriedade a ser avaliada. A segunda vez foi na assinatura dos papéis preliminares, quando ele não falou mais do que 10 palavras durante toda a reunião. Ele é bonito. Admita, Beatrice disse, observando pela janela enquanto Victor saía do carro. Muitas mulheres matariam para estar em seu lugar. Eliza observou o homem que seria seu marido em algumas horas caminhar em direção à casa. Ele era alto. Seus ombros largos preenchiam seu terno escuro perfeitamente. Seu cabelo preto estava impecavelmente penteado. E mesmo à distância, ela podia ver a postura rígida de alguém acostumado a controlar tudo ao seu redor. Bonito, talvez. Mas havia algo em Victor Langley que fazia seu sangue gelar. Beleza não paga as contas. Eliza murmurou. Não, mas o dinheiro dele sim. Beatrice dirigiu-se à porta. Coloque o vestido. Em 1 hora, você será a senhora Langley, sozinha novamente. Eliza permitiu-se um momento de fraqueza. Suas pernas tremeram e ela sentou na beira da cama onde ela tinha dormido por 23 anos. O vestido de noiva jazia ao lado dela, seda branca simples, elegante mas sem brilho, como se até as roupas soubessem que não havia amor naquele dia. Ela pensou em sua mãe, Sophia, que tinha morrido quando Eliza tinha apenas 12. Sophia Harper tinha sido uma mulher de sonhos, uma pianista que tinha abandonado uma carreira promissora para viver no campo, criar uma família e tocar apenas para as paredes da fazenda Maple Grove. Em seus dias finais, delirando com febre, Sophia tinha sussurrado nomes que Eliza não reconhecia, falado sobre segredos e coisas que uma menina de 12 anos não podia entender. O que você faria, mãe? Ela perguntou baixinho ao quarto vazio. O som de passos pesados na escada a trouxe de volta à realidade. Era seu pai, Samuel Harper, subindo lentamente, como se cada passo carregasse o peso de todas as suas escolhas erradas. Eliza, ele bateu gentilmente na porta. Posso entrar?
Entre, pai. Samuel Harper era um homem que tinha sido forte, mas anos recentes tinham curvado seus ombros e esculpido linhas profundas em seu rosto. Quando ele entrou no quarto, Eliza viu algo em seus olhos que a assustou mais do que qualquer coisa que Beatrice tinha dito. Arrependimento, minha pequena. Ele começou, sua voz falhando. Eu queria que houvesse outro caminho. Mas, pai, nós podemos vender a fazenda. Nós podemos recomeçar em outro lugar. Samuel lentamente balançou a cabeça. Não é só a fazenda, Elisa. São as dívidas. São os empréstimos que eu peguei. Pensando que as coisas ficariam melhores se eu não fizesse isso, ele se aproximou, pegando as mãos dela entre as suas calejadas do trabalho da fazenda. Eles vão levar tudo. E você? Você não merece pagar pelos meus erros, mas este casamento está me fazendo pagar pelos seus erros, pai. As palavras saíram mais duras do que Elisa pretendia, e ela viu seu pai recuar como se tivesse levado um tapa. Por um momento, o silêncio entre eles era tão denso que ela podia ouvir seu próprio coração batendo. Victor Langley é um bom homem, Samuel finalmente disse, mas sua voz não carregava convicção. Ele vai cuidar de você. Ele vai lhe dar coisas que eu nunca pude. E amor, pai, quem vai me dar isso? Samuel fechou os olhos, e quando ele os abriu novamente, eles estavam úmidos. Às vezes o amor vem depois. Elisa, sua mãe e eu, nós não começamos apaixonados, mas nós aprendemos a nos amar. Elisa sabia que era uma mentira. Ela tinha visto as cartas que Sofia escreveu para alguém chamado Edward. Cartas que ela nunca enviou, mas guardou em uma caixa debaixo da cama. Ela tinha sentido a tristeza que sua mãe carregava como uma capa invisível, especialmente em seus anos finais. Ele nem me conhece, pai, e eu não o conheço. Como pode dar certo assim? Talvez isso seja melhor, Samuel respondeu, evitando os olhos dela. Sem expectativas, sem complicações. Lá fora, mais carros estavam chegando. Elisa podia ouvir vozes, risadas forçadas, o som de pessoas se preparando para testemunhar uma mentira vestida de celebração. Eu preciso me arrumar, ela disse levantando-se. Samuel hesitou na porta como se quisesse dizer algo mais, mas finalmente ele apenas murmurou. Sua mãe ficaria orgulhosa de você. Antes de sair, Elisa estava sozinha com o vestido de noiva e o peso de um futuro que ela não tinha escolhido. Ela caminhou para o velho espelho no canto do quarto, o mesmo espelho onde sua mãe se arrumava todas as manhãs. Por um momento, Elisa jurou que viu o reflexo de Sofia ao lado do seu, sussurrando algo que ela não conseguia entender. Quando ela colocou o vestido, Elisa sentiu como se estivesse se preparando para seu próprio funeral. A seda fria contra sua pele lhe deu arrepios, e as pérolas que Beatrice insistiu que ela usasse pareciam pesar mais do que joias deveriam. Lá fora, a música começou a tocar. Era um quarteto de cordas que Beatrice tinha contratado, tocando uma versão melancólica da marcha nupcial. Pela janela, Elisa podia ver Victor Langley esperando no altar improvisado, mãos entrelaçadas atrás das costas, seu rosto uma máscara de absoluta compostura. Ele não estava nervoso, ele não estava ansioso, ele estava apenas presente como se fosse uma reunião de negócios. E talvez fosse exatamente isso. Elisa desceu as escadas lentamente, cada passo levando-a mais longe da vida que ela conhecia e mais perto de um futuro incerto. Samuel esperou por ela no pé da escada, oferecendo seu braço com um sorriso triste. Pronta? Ele perguntou. Elisa olhou uma última vez para a casa que tinha sido seu mundo por 23 anos. As paredes que tinham ouvido suas risadas de infância, suas lágrimas de adolescente, seus sonhos sussurrados na escuridão. Em algumas horas, ela teria outro sobrenome, outra vida, outra identidade. Não, ela sussurrou, mas vamos em frente mesmo assim. Quando as portas se abriram e Elisa começou a caminhar em direção ao altar, ela encontrou os olhos azuis de Victor Langley. Por uma fração de segundo, ela pensou ter visto algo lá.
surpresa, talvez, ou até mesmo aprovação. Mas quando ela piscou, sua expressão tinha retornado à sua usual neutralidade gelada. Não havia amor naqueles olhos, nem afeto, apenas resignação. E quando o pastor perguntou se ela aceitava Victor como seu marido, Elisa respondeu: aceito. Com uma voz firme, mesmo sabendo que estava mentindo para Deus, para todos os presentes, e especialmente para si mesma. Mas o que nenhum deles sabia era que este casamento sem amor plantaria as sementes de uma paixão tão intensa e proibida que quase os destruiria a todos. A recepção tinha terminado 2 horas atrás, mas Elisa ainda podia ouvir o eco de conversas forçadas e sorrisos falsos soando em seus ouvidos. Agora sozinha no quarto principal da mansão Langley, ela observava pela janela panorâmica enquanto as luzes da cidade se espalhavam como estrelas caídas na escuridão. A casa era imponente, moderna, fria, tudo o oposto da fazenda Maple Grove, onde ela tinha crescido. O vestido de noiva estava cuidadosamente pendurado no armário, como uma lembrança fantasmagórica de um dia que parecia ter durado uma eternidade. Eliza tinha se trocado para uma camisola de seda branca que Beata Trice tinha insistido que ela comprasse para a noite de núpcias. Ela tinha dito com um sorriso que não alcançava seus olhos. O som de passos no corredor a fez enrijecer. Victor estava vindo. A porta abriu lentamente e ele entrou sem fazer som. Ele tinha tirado seu paletó e gravata, mas ainda usava a camisa social branca com os primeiros botões desabotoados. Seu cabelo preto estava levemente despenteado, como se ele tivesse passado as mãos por ele várias vezes. Eu pensei que você já estaria dormindo. Ele disse, sua voz baixa, quase um sussurro. Eu não conseguia dormir. Elisa se virou para encará-lo, suas mãos nervosas brincando com o tecido da camisola. E você? Por que você demorou tanto? Victor hesitou e pela primeira vez desde que ela o conhecera. Ela viu uma rachadura em sua armadura de compostura. Eu estava pensando em nós, no que aconteceu hoje. Ele se aproximou lentamente como se ela fosse um animal selvagem que pudesse fugir a qualquer momento. Elisa, eu sei que isso não é o que você queria. Ela quase riu da ironia. E é o que você queria, Victor? Ele parou a poucos metros dela, seus olhos azuis estudando seu rosto na luz fraca do quarto. Eu não sei mais o que eu quero, ele admitiu, e a honestidade crua em sua voz a surpreendeu. O silêncio entre eles se esticou, pesado com tensão e expectativas não ditas. Eliza podia sentir seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Você tem medo de mim? Victor perguntou, dando outro passo em direção a ela. Eu deveria ter? Não, a resposta veio rápida. Firme. Nunca. Ele estava perto o suficiente agora para ela sentir o calor irradiando de seu corpo. O sutil cheiro de sua colônia misturado com algo que era puramente masculino. Eliza levantou os olhos para encontrar os dele, e o que ela viu lá a fez arrepiar. Não era a frieza usual, mas algo mais profundo, mais perigoso. Lisa, ele murmurou o nome dela como se fosse uma oração. Sim, eu posso. Eu posso te tocar? A pergunta a pegou desprevenida. Ela tinha esperado que ele simplesmente pegasse o que ele considerava seu por direito marital. Mas lá estava ele, pedindo permissão, como se ela fosse algo precioso e frágil. Ela assentiu, incapaz de encontrar palavras. Sua mão subiu lentamente, dedos tocando sua bochecha com uma gentileza que contrastava brutalmente com a dureza que ela tinha visto nele durante o dia. O toque era quente e Elisa instintivamente fechou os olhos. Inclinando-se para o contato, você é linda, ele disse. E havia algo de surpresa em sua voz, como se ele estivesse descobrindo isso pela primeira vez. Victor, seu polegar traçou a linha de sua mandíbula, movendo-se pelo seu pescoço. Não fale, não agora. Elisa abriu os olhos e encontrou os dele fixos nos seus, uma intensidade ardente brilhando nas profundezas azuis. Quando ele se inclinou para beijá-la,
ela não recuou. O beijo começou hesitante, quase experimental, como se eles estivessem ambos testando águas desconhecidas. Mas quando Elisa respondeu, entrelaçando seus dedos pelos cabelos dele, algo mudou. O beijo aprofundou, tornou-se mais urgente, mais necessário. As mãos de Victor desceram por seus braços, contornaram sua cintura, puxaram-na para mais perto, até que não houvesse espaço entre eles. Eliza podia sentir o coração dele batendo contra o peito dela, tão rápido quanto o dela. Elisa, ele murmurou contra os lábios dela, e havia um desespero em sua voz que ela não esperava. O que é? Ele recuou ligeiramente, estudando o rosto dela. Você já esteve com alguém antes? A pergunta a fez corar violentamente. Ela baixou os olhos, de repente consciente de sua inexperiência, de quão óbvia ela devia ser. Não, ela sussurrou. A admissão pareceu afetar Victor de uma maneira que ela não conseguia decifrar. Ele fechou os olhos por um momento, como se lutasse uma batalha interna. Victor, isso importa. Isso importa porque eu não quero te machucar. Ele abriu os olhos e ela viu algo que não esperava encontrar lá. Ternura, porque você merece que isso seja especial. E será especial. Um sorriso triste tocou seus lábios. Eu não sei se posso prometer isso, mas eu posso prometer que serei cuidadoso. Quando ele a beijou novamente, foi com uma gentileza que a desarmou completamente. Suas mãos exploraram com reverência, como se ela fosse algo sagrado. E por alguns momentos preciosos, Eliza conseguiu esquecer que este casamento tinha sido um arranjo, conseguiu fingir que havia amor naquelas carícias. Ele a guiou para a cama com uma paciência que ela não esperava, sussurrando palavras doces que fizeram seu coração disparar. Quando suas mãos encontraram os laços de sua camisola, ela tremeu. Você tem certeza? Ele perguntou, mesmo com seus olhos escuros de desejo. Não, ela respondeu honestamente, mas faça mesmo assim. O que se seguiu foi uma mistura confusa de prazer e desconforto, de momentos de conexão genuína intercalados com a realidade brutal, de que eles eram dois estranhos tentando criar intimidade onde nenhuma existia. Victor foi cuidadoso, mais gentil do que ela tinha imaginado que ele seria. Mas mesmo assim, quando ela sussurrou, não, em um momento de dor inesperada, ele hesitou por apenas um segundo antes de continuar. Está tudo bem, ele murmurou contra o pescoço dela, as palavras mais para si mesmo do que para ela. Vai ficar tudo bem. Mas Elisa não tinha certeza se aquilo era verdade. Depois, eles deitaram lado a lado na escuridão, suor esfriando em sua pele, o silêncio pesando entre eles como uma terceira presença no quarto. Elisa estava virada de lado, fingindo dormir, mas cada fibra de seu ser estava dolorosamente ciente do homem ao seu lado. Victor estava acordado também. Ela podia dizer pela tensão em seu corpo, por sua respiração irregular. Em um ponto, ela sentiu os dedos dele tocarem levemente seu cabelo. Um gesto tão terno que quase a fez chorar. Elisa, ele sussurrou, tão baixo que ela quase não ouviu. Ela se virou para encará-lo, e na luz fraca vindo pela janela, ela viu algo em seu rosto que lhe deu esperança pela primeira vez naquele dia. Vulnerabilidade. Eu não sei como fazer isso, ele admitiu, sua voz carregando uma confissão que parecia arrancada de suas profundezas. Eu não sei como ser um marido, como ser íntimo com alguém. E eu não sei como ser uma esposa, ela respondeu suavemente. Ele se virou completamente para ela, estendendo a mão para tocar seu rosto. Talvez possamos aprender juntos. Por um momento, Elisa acreditou que poderia ser possível. Talvez aquela ternura inesperada, aquela vulnerabilidade que ele tinha mostrado, fosse o começo de algo real. Victor, ela começou, querendo dizer algo significativo, algo que pudesse construir uma ponte entre eles. Mas ele já estava se afastando, levantando-se da cama. Você deveria dormir, ele disse, sua voz retornando ao tom neutro. Ela sabia que amanhã será um longo dia. Eliza sentou-se na cama, puxando o lençol para cobrir seu corpo. Você vai ficar? Victor parou no meio do quarto, de costas para ela.
Por um longo momento, ela pensou que ele diria sim, que ele voltaria para a cama e seguraria a mão dela até ela adormecer. Eu tenho algum trabalho para terminar, ele disse finalmente, já indo para o banheiro. Boa noite, Elisa. Boa noite, ela murmurou para a porta que se fechava. Elisa foi deixada sozinha na cama que ainda carregava o calor de ambos, o cheiro dele impregnado nos lençóis. Ela tocou seus lábios ainda ternos de seus beijos e tentou entender o que tinha acontecido. Por alguns momentos, ela tinha visto o homem por trás da máscara fria. Ela tinha sentido uma conexão genuína, uma possibilidade de um futuro. Mas agora, ouvindo o som do chuveiro no banheiro, ela percebeu que talvez aqueles momentos de ternura tivessem sido apenas uma ilusão. Talvez Victor Langley fosse exatamente o que ela pensava que ele era. Um homem que via o casamento como um contrato e ela como uma obrigação a ser cumprida. Quando ela finalmente adormeceu horas depois, foi com a sensação de que algo tinha começado e terminado naquela mesma noite. E quando ela acordou na manhã seguinte, a cama estava vazia ao lado dela, como se Victor nunca tivesse estado lá. Na mesinha de cabeceira havia apenas uma nota: viagem de negócios. Volta na próxima semana. Elisa segurou o papel com as mãos tremendo, sentindo algo quebrar dentro de seu peito. Ele tinha partido sem dizer adeus, deixando-a sozinha em uma casa que não era dela, com memórias de uma noite que ela não sabia se tinha sido real ou apenas um sonho cruel. Ela não sabia ainda que aquela noite tinha plantado mais do que dúvidas e decepções em seu coração. 3 semanas tinham passado desde que Victor partiu, e Elisa sentia como se estivesse vivendo em uma casa fantasma. A mansão Langley era um labirinto de corredores vazios e quartos silenciosos, onde seus passos ecoavam como lembretes constantes de sua solidão. Ela tinha tentado estabelecer uma rotina, caminhadas no jardim elaboradamente mantido, leitura na luxuosa biblioteca, tentativas de conversar com a governanta. Sra. Grayson, que sempre respondia com polidez gélida. Naquela manhã de julho, Elisa acordou com uma estranha sensação em seu estômago. Não era fome. Era algo diferente, um mal-estar que parecia vir de dentro. Quando ela tentou comer o café da manhã que a Sra. Grayson tinha preparado, o cheiro de ovos mexidos a fez correr para o banheiro. Sra. Langley, a voz preocupada da governanta, veio do outro lado da porta. Você está bem? Elisa encostou-se à pia, seu rosto pálido refletido no espelho dourado. Eu estou bem, Sra. Grayson. Deve ter sido algo que eu comi ontem. Mas mesmo enquanto ela dizia isso, uma terrível suspeita começou a se formar em sua mente. Ela contou os dias desde a noite de núpcias, desde que Victor a tinha tocado com aquela ternura confusa que agora parecia ter acontecido em outra vida. 2 semanas depois, a suspeita virou certeza. Elisa estava sentada no consultório do Dr. Thompson, suas mãos tremendo, enquanto ele confirmava o que ela já sabia profundamente em seu coração. Parabéns, Sra. Langley. Você está grávida. Cerca de 6 semanas, as palavras pareciam ecoar no consultório como um som distante. Eliza fixou seu olhar em suas mãos, dobradas em seu colo, tentando processar a informação. Você tem certeza? Ela perguntou, sua voz saindo mais fraca do que o pretendido. Absolutamente. O exame de sangue confirmou. Dr. Thompson se inclinou para a frente, seu rosto gentil mostrando preocupação. Você não parece feliz com a notícia. Elisa forçou um sorriso. É muito para processar. Meu marido está viajando. Ah, sim. Negócios, eu imagino. Bem, quando ele voltar, tenho certeza que ele ficará muito feliz. Mas Eliza não tinha tanta certeza. Victor tinha partido sem uma palavra, deixando apenas aquela nota fria. Como ele reagiria à notícia de que a esposa que ele mal conhecia estava esperando um filho? Durante a viagem para casa, Elisa tentou imaginar como ela compartilharia a notícia. Talvez quando Victor retornasse, ela prepararia um jantar especial. Encontraria uma maneira romântica de compartilhar a notícia. Talvez um bebê pudesse ser a ponte que eles precisavam para construir algo real entre eles. Mas quando ela chegou em casa,
Ela encontrou a Sr. Grayson na porta da frente. Seu rosto normalmente impassível, mostrando algo que Elisa nunca tinha visto antes. Pânico. O que aconteceu? Elisa perguntou, seu coração disparando. Há repórteres na porta, senhora. Muitos repórteres. Elisa olhou além da governanta e viu o que ela queria dizer. Uma multidão de pessoas com câmeras e microfones aglomerados do lado de fora dos portões da propriedade como abutres esperando por carniça. Repórteres. Por que a Sra. Grayson lhe entregou um jornal, seu rosto grave? É melhor você ver por si mesma. Eliza pegou o jornal com as mãos tremendo. A manchete principal a atingiu como um soco no estômago. Escândalo Langley. Nova esposa engravida estrategicamente para garantir fortuna. Abaixo dela, uma foto dela saindo do consultório do Dr. Thompson, aparentemente tirada de longe com uma lente potente. O artigo era uma especulação cruel e detalhada sobre como Eliza Harper tinha seduzido Victor Langley para um casamento rápido e agora estava usando uma gravidez para garantir acesso à fortuna da família. Uma fonte próxima à família Langley confirma que a jovem de uma família rural falida planejou cuidadosamente a gravidez para garantir sua posição financeira. Um dos parágrafos dizia: o momento conveniente da gravidez, apenas 6 semanas após o casamento, levanta questões sobre as verdadeiras intenções da nova Sra. Langley. Eliza sentiu suas pernas enfraquecerem. Como eles descobriram? Como eles sabem sobre a gravidez? Eu não sei, senhora. Mas eles estão lá desde cedo perguntando. As mãos de Eliza tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o jornal. Alguém tinha vazado informações médicas confidenciais. Alguém tinha transformado o que deveria ter sido um momento íntimo e privado em um espetáculo público humilhante. O telefone tocou estridente no silêncio da casa. A Sra. Grayson atendeu Mansão Langley. Não, ela não tem comentários. Não, o Sr. Langley não está disponível. A governanta desligou e virou-se para Eliza. Eles querem uma declaração. E o que eu deveria dizer? Eliza perguntou, sua voz saindo amarga. Que eu não planejei isso. Que eu mal conheço meu próprio marido. O som de pneus na estrada a interrompeu. Elisa correu para a janela e viu o familiar carro preto de Victor dirigindo pelos portões, passando pelos repórteres que gritavam perguntas e tiravam fotos. Ele estava de volta. Eliza desceu as escadas correndo, seu coração batendo erraticamente. Talvez ele acreditasse nela. Talvez quando ela explicasse que ela não tinha planejado nada, que a gravidez tinha sido tanto uma surpresa para ela quanto seria para ele, a porta da frente abriu bruscamente e Victor entrou como um furacão. Seus olhos azuis estavam gelados, mais frios do que Elisa jamais os tinha visto. Ele estava segurando uma cópia do mesmo jornal que ela tinha em suas mãos. Victor, eu posso explicar. Explicar? Ele riu, um som sem humor. O que exatamente você vai explicar, Elisa? Como você planejou isso desde o começo? Eu não planejei nada. Você tem que acreditar em mim. Acreditar em você? Victor se aproximou e Elisa instintivamente recuou. Você quer que eu acredite que é uma coincidência que você engravidou, por acaso, logo na primeira noite? Foi na primeira noite. Foi a única noite, você sabe disso. Eu realmente sei. Seus olhos a perfuraram como gelo. Você parecia muito experiente para alguém que alegava ser virgem. A acusação a atingiu como um tapa. Eliza sentiu lágrimas queimando seus olhos. Como você pode dizer isso? Você estava lá. Você sabe, eu nunca... Eu sei que você veio de uma família falida. Eu sei que você precisava desesperadamente de dinheiro. E eu sei que agora, convenientemente, você está grávida e financeiramente segura para o resto da sua vida. Victor, por favor. Eliza estendeu a mão para ele. Mas ele se afastou como se o toque dela fosse venenoso. Muito bem calculado. Eu tenho que admitir, case comigo. Seduza-me na noite de núpcias. Engravide imediatamente. Agora você tem acesso à fortuna Langley para sempre. Eu não te seduzi.
Você foi quem Elisa parou, percebendo como suas palavras poderiam soar. Victor, você sabe que não foi assim, eu sei. Ele jogou o jornal na mesinha de centro, as páginas se espalhando, porque tudo o que eu sei é que eu me casei com uma estranha que aparentemente é muito mais esperta do que eu imaginei. Eliza sentiu algo quebrar definitivamente dentro dela. A dor da traição, da desconfiança, era pior do que qualquer dor física que ela já tinha sentido. Você realmente acredita que eu faria isso? Ela perguntou, sua voz saindo como um sussurro. Que eu planejaria engravidar de um homem que mal me conhece, que partiu no dia seguinte sem uma palavra. Algo cintilou nos olhos de Victor. Talvez dúvida, talvez arrependimento, mas durou apenas um segundo antes que a máscara fria retornasse ao seu lugar. Eu acredito em fatos, e os fatos são que você está grávida. Você precisa de dinheiro, e agora você tem acesso a ambos. Eliza se endireitou, limpando as lágrimas de seu rosto com as costas da mão. Algo tinha mudado dentro dela. A dor estava se transformando em raiva, em determinação. Você quer fatos, Victor? Aqui está um fato. Eu era virgem. Eu posso provar isso. Como? Exames médicos. Dr. Thompson pode confirmar. Há evidências físicas que provam que foi minha primeira vez. Pela primeira vez desde que ele tinha chegado, Victor hesitou. A certeza em seus olhos vacilou. E aqui está outro fato, Elisa continuou, sua voz ganhando força. Eu não preciso do seu dinheiro. Não assim. Não sendo publicamente humilhada, não sendo acusada de ser uma oportunista. Elisa, não. Ela levantou a mão, interrompendo-o. Você escolheu acreditar em estranhos em vez de acreditar na mulher que se casou com você. Você escolheu assumir o pior sobre mim, sem sequer me dar uma chance de explicar. Eliza dirigiu-se para as escadas. Então parou e virou-se para encará-lo uma última vez. Você quer saber a verdade, Victor? Eu estava feliz com a gravidez. Por um momento estúpido, eu pensei que talvez um bebê pudesse nos dar uma chance de construir algo real. Eu pensei que talvez você também ficasse feliz. Ela viu algo quebrar em seu rosto, uma rachadura na armadura fria. Mas eu estava errada. Você nunca quis uma esposa ou uma família. Você queria um contrato. Bem, considere o contrato quebrado. Eliza subiu as escadas sem olhar para trás. Cada passo, uma declaração de guerra contra o homem que tinha quebrado seu coração em pedaços. Ela não sabia ainda que alguém tinha cuidadosamente orquestrado aquela destruição. Que olhos invejosos tinham observado cada movimento, esperando o momento perfeito para plantar as sementes da desconfiança. Mas uma coisa ela sabia com certeza. Ela não ficaria em uma casa onde ela era vista como uma oportunista, onde seu filho seria considerado um erro estratégico. Era hora de partir, e desta vez ela não olharia para trás. O mosteiro de Santa Maria erguia-se contra o céu cinzento da Virgínia como um farol de pedra antiga, suas torres góticas perfurando as nuvens baixas que prometiam chuva. Elisa apertou firmemente a alça da única mala que ela tinha trazido, seus dedos brancos de segurar o couro gasto tão forte. O vento frio de outubro carregava o cheiro de folhas secas e algo mais. Incenso, talvez, ou apenas a fragrância indefinível de séculos de orações. Você tem certeza que quer ficar aqui? Perguntou o taxista, olhando para as altas paredes do mosteiro através do para-brisa embaçado. É bem isolado. É exatamente o que eu preciso, Eliza respondeu, entregando-lhe o dinheiro da corrida. Sua voz estava rouca de tanto chorar durante as últimas 2 semanas desde que ela tinha deixado a mansão Langley. A pesada porta de madeira abriu antes que ela pudesse sequer bater. Uma mulher de meia-idade, vestindo um hábito marrom simples, sorriu para ela com olhos gentis que pareciam ver através de suas defesas. Eliza Harper, disse a freira, e havia calor genuíno em sua voz. Eu sou irmã Margaret. Nós estávamos esperando por você. Langley? Eliza corrigiu automaticamente, então hesitou. Na verdade, eu não sei mais qual é o meu nome.
Irmã Margaret estendeu a mão para pegar sua mala. Aqui dentro, você pode simplesmente ser Eliza. Nomes carregam peso e às vezes precisamos soltar o peso para encontrar quem realmente somos. O interior do mosteiro era uma contradição de simplicidade e grandeza. Os corredores de pedra ecoavam seus passos como sussurros de gerações passadas. Mas havia uma paz palpável no ar que Eliza não tinha sentido em meses. Vitrais projetavam arco-íris suaves nas paredes, e o som distante de vozes femininas cantando criava uma sinfonia etérea. Você pode ficar o tempo que precisar, disse Margaret enquanto caminhavam. Nós não fazemos perguntas aqui. Nós apenas oferecemos silêncio quando necessário e conversa quando desejado. E se eu não souber qual eu preciso, então você ficará até descobrir. O quarto atribuído a ela era espartano, mas confortável. Uma cama simples, uma mesa de madeira escura, uma cadeira e uma janela que dava para um jardim interno onde outras mulheres caminhavam em silêncio contemplativo. Eliza colocou sua mala na cama e sentou ao lado dela, finalmente permitindo que o cansaço tomasse conta. Pela primeira vez em semanas, ela colocou sua mão em sua barriga ainda plana, onde seu filho estava crescendo. Estamos seguras agora, ela sussurrou para o bebê que não podia ouvi-la ainda. Pelo menos por enquanto, os primeiros dias no mosteiro passaram em uma névoa reconfortante de rotina. Eliza participou das orações matinais, mesmo que ela não fosse particularmente religiosa, porque havia algo hipnótico sobre as vozes unidas em cânticos que acalmavam a tempestade em sua mente. Ela trabalhou no jardim nas manhãs, suas mãos na terra úmida conectando-a com algo primitivo e curador. Mas foram as tardes que a transformaram. Você toca piano? Perguntou a irmã Margaret no final de sua primeira semana, encontrando Eliza parada na porta da capela, observando o grande piano que ocupava um canto perto do altar. Minha mãe me ensinou, Eliza respondeu, seus dedos formigando com a memória. Mas faz anos que eu não toco. Mãos nunca esquecem o que o coração aprendeu. Vá em frente! Eliza se aproximou do instrumento como se fosse um animal selvagem que pudesse fugir. O banco estava na altura perfeita, e quando ela levantou a tampa que protegia as teclas, um aroma familiar a atingiu. Madeira polida e o cheiro quase imperceptível de centenas de mãos que tinham tocado aquelas mesmas teclas. Seus dedos encontraram as teclas hesitantemente pressionando algumas notas aleatoriamente. O som ecoou pela capela, puro e cristalino. Minha mãe costumava dizer que o piano era uma confissão. Eliza murmurou, começando a tocar uma melodia simples que sua mãe tinha ensinado a ela quando criança, que revelava verdades que palavras não podiam expressar. E o que seu piano está confessando agora? Perguntou a irmã Margaret, sentando em um dos bancos próximos. Eliza fechou os olhos e deixou seus dedos encontrarem sua própria música. Uma melodia melancólica que parecia vir de algum lugar profundo em sua alma. Que eu estou perdida, que eu estou com medo, que eu não sei se sou forte o suficiente para criar um filho sozinha. E ainda assim você está aqui. Ainda assim você escolheu ficar. Eu não tinha escolha. Nós sempre temos uma escolha, Eliza. A questão é se temos a coragem de fazer as escolhas difíceis. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Eliza se viu pensando em sua mãe pela primeira vez em anos, sem que isso fosse acompanhado por dor. Sophia Harper tinha sido uma mulher de mistérios, talentosa, melancólica, sempre carregando segredos que ela nunca compartilhou. Mãe, Eliza sussurrou para a escuridão. Você sabia que eu acabaria aqui? Você sabia que eu precisaria aprender a ser forte? Foi na segunda semana que a descoberta aconteceu. Eliza estava organizando partituras antigas na capela quando ela encontrou uma pasta esquecida debaixo do piano. As partituras estavam amareladas com o tempo, e quando ela abriu a primeira página, seu coração parou. Composições de Sophia Santos Harper estava escrito em caligrafia elegante. Ela reconheceu imediatamente.
Irmã Margaret, Elisa chamou, sua voz ecoando pela capela. Irmã Margaret, venha aqui. A freira veio correndo, preocupação escrita em seu rosto. O que aconteceu? Estas partituras, elas são da minha mãe. Como elas chegaram aqui? Irmã Margaret se aproximou, examinando as folhas cuidadosamente. Sophia Harper, esse nome soa familiar. Ela franziu a testa, buscando em sua memória. Espere aqui. Ela retornou minutos depois com um velho livro de registros, as páginas amareladas rangendo enquanto ela as folheava. Aqui, ela disse, apontando para uma entrada de 25 anos atrás. Sophia Santos Harper esteve aqui por 3 meses em 1999. Ela estava grávida. E, o que diz aqui que ela veio buscando refúgio durante uma crise pessoal, que ela deixou estas composições como uma doação quando partiu. Irmã Margaret olhou para Elisa. Você nasceu em 2000? Nascida em março de 2000, Elisa sentiu suas pernas enfraquecerem. Ela estava grávida de mim quando ela estava aqui. Parece que sim, e há mais. Irmã Margaret virou algumas páginas. Ela falava muito sobre um homem chamado Edward. Ela disse que o amava, mas que eles não podiam ficar juntos. O nome atingiu Elisa como um raio. Edward. Ela tinha ouvido esse nome antes, sussurrado no delírio febril de sua mãe durante seus dias finais. Edward Kane. Ela nunca disse o sobrenome, mas irmã Margaret hesitou. Havia algo sobre ele ser casado, sobre uma família poderosa que nunca os aceitaria juntos. Eliza sentou pesadamente no banco do piano. As partituras espalhadas ao redor dela como peças de um quebra-cabeça que ela estava apenas começando a montar. Ela estava fugindo, Elisa murmurou. Assim como eu. Às vezes filhas repetem os caminhos de suas mães, disse irmã Margaret gentilmente. Mas isso não significa que elas têm que ter o mesmo destino. Naquela noite, Elisa ficou acordada até tarde lendo as composições de sua mãe. Havia dor naquelas notas, mas também esperança. E na última página escrita na caligrafia delicada de Sofia, havia uma mensagem que fez o coração de Elisa disparar. Para minha filha, que um dia entenderá que o amor verdadeiro vale qualquer sacrifício, que ela seja mais corajosa do que eu fui, que ela lute pelo que é dela por direito, revele a verdade. Um dia ela saberá, também. Eliza segurou a página com as mãos tremendo. Sua mãe tinha deixado pistas, mensagens codificadas, sobre um passado que Elisa nunca tinha conhecido. Edward sabia a verdade sobre o quê? Que verdade era essa que sua mãe tinha levado para o túmulo? Ela colocou suas mãos em sua barriga onde seu filho estava crescendo e fez uma promessa silenciosa. Eu vou descobrir, mãe. Eu vou descobrir que segredos você carregou. E eu vou garantir que meu filho nunca terá que crescer sem conhecer sua própria história. Lá fora, o vento uivava através das árvores antigas do mosteiro, carregando sussurros de segredos enterrados e verdades, esperando para serem descobertas. Elisa não sabia ainda que sua busca por respostas sobre o passado de sua mãe a levaria de volta para o futuro que ela tinha deixado para trás. Mas primeiro, ela precisava se tornar forte o suficiente para enfrentar qualquer verdade que ela encontrasse. 3 semanas tinham passado desde que Elisa encontrou as partituras de sua mãe, e ela não conseguia parar de pensar no nome Edward. Toda manhã depois das orações, ela sentava ao piano e tocava as composições de Sofia, como se as melodias pudessem revelar segredos que as palavras não podiam expressar. Havia algo familiar naquelas harmonias, algo que agitava memórias que ela não sabia que possuía. Você está diferente, observou a irmã Margaret naquela manhã de novembro. Encontrando Elisa no jardim, onde ela geralmente passava suas tardes, o frio era mais intenso, e Elisa puxou o xale de lã mais apertado em seus ombros, protegendo instintivamente sua barriga que estava começando a mostrar os primeiros sinais de gravidez. Diferente. Como? Mais determinada. Como alguém que encontrou um propósito, a freira sentou-se ao lado dela no banco de pedra, o hábito marrom contrastando com as folhas douradas cobrindo o chão. Você vai procurar respostas sobre sua mãe, não vai? Elisa assentiu,
observando um grupo de noviças caminhando silenciosamente pelo claustro. Eu preciso saber quem era Edward. Eu preciso entender por que minha mãe carregava tantos segredos. E se as respostas não forem o que você espera? Então pelo menos eu saberei a verdade. Naquela tarde, Eliza estava na biblioteca do mosteiro, folheando jornais antigos da Virgínia e da Geórgia, procurando qualquer menção do nome Edward que pudesse se conectar com sua mãe, quando ela ouviu passos pesados nos corredores de pedra. Eram passos masculinos, estranhos naquele ambiente predominantemente feminino. Irmã Margaret, há alguém chamado Eliza Harper aqui? A voz masculina ecoou pelas paredes antigas, e Eliza sentiu seu sangue gelar. Ela reconheceu aquela voz, profunda, autoritária, mas diferente da frieza de Victor. Esta tinha uma qualidade mais sinistra. Posso perguntar quem quer saber? Veio a resposta polida, mas firme de irmã Margaret. Eu sou Leonard Langley, irmão de Victor Langley. É sobre um assunto familiar urgente. Eliza rapidamente fechou os livros, seu coração disparando. Leonard Langley. Ela tinha ouvido Victor mencionar seu meio-irmão algumas vezes, sempre em um tom neutro que não revelava muito sobre o relacionamento deles. Um momento, por favor, disse irmã Margaret. Minutos depois, a freira apareceu na biblioteca, seu rosto preocupado. Há um homem perguntando por você. Diz que é seu cunhado. Eu ouvi. Eliza se levantou, alisando o vestido simples que ela usava. Que ele quer? Não disse, mas irmã Margaret hesitou. Há algo nele que eu não gosto. Talvez você devesse ficar aqui? Eu posso dizer que você não está. Eliza considerou a sugestão, mas sua curiosidade era mais forte do que a cautela. Não, eu quero saber o que ele tem a dizer, mas você pode ficar presente. Claro. Leonard Langley estava esperando na pequena sala onde o mosteiro recebia visitantes. Quando Eliza entrou, ele se levantou e ela pôde estudá-lo pela primeira vez. Ele era mais baixo que Victor, com cabelo castanho e olhos escuros que pareciam calcular cada movimento. Havia uma semelhança superficial entre os irmãos, mas onde Victor tinha uma presença imponente, Leonard emanava algo que fazia Eliza se sentir desconfortável. Eliza, ele disse, estendendo a mão com um sorriso que não alcançava seus olhos. Finalmente nos encontramos pessoalmente. Leonard Langley, Sr. Langley. Eliza apertou brevemente a mão dele, notando como seus dedos estavam frios e úmidos. O que o traz aqui? Preocupação familiar, claro. Leonard sentou-se sem ser convidado, cruzando as pernas com calculada facilidade. Quando soubemos que você tinha deixado Victor, ficamos todos muito preocupados. Toda minha mãe, Evelyn, e eu, Victor também. Ele está devastado naturalmente. Eliza duvidou disso, mas manteve sua expressão neutra. E nós pensamos que talvez tivesse havido um mal-entendido. Aquelas histórias na imprensa. Leonard balançou a cabeça com falsa simpatia. Muito lamentável. Muito injusto com você. Você acha? Claro. Uma jovem inocente de uma família tradicional sendo acusada de, bem, coisas terríveis. Leonard se inclinou para a frente, seus olhos escuros fixos nos dela. Na verdade, eu vim aqui para oferecer uma solução. Irmã Margaret, que estava sentada discretamente no canto da sala, moveu-se ligeiramente, e Eliza notou que ela também estava desconfortável com a presença de Leonard. Que tipo de solução? Bem, o assunto é complicado por sua condição atual. Os olhos de Leonard desceram para a barriga de Eliza, e ela instintivamente puxou o chale para se cobrir. Uma criança torna tudo mais complexo. Mais complexo como? Leonard suspirou dramaticamente. Eliza, posso ser franco com você, por favor? A família Langley tem uma reputação a manter, negócios a proteger, e a presença de uma criança, especialmente uma criança cuja paternidade foi publicamente questionada. Ele deixou a frase em suspense. Eliza sentiu a raiva subindo como uma onda quente. A paternidade não foi questionada. Eu sei exatamente quem é o pai. Claro, claro.
Mas o público tem suas próprias ideias. Leonard se levantou e começou a andar pela pequena sala. É por isso que eu vim aqui com uma proposta. Estou ouvindo um acordo financeiro generoso o suficiente para você e a criança viverem confortavelmente pelo resto de suas vidas. Em troca, você assinaria alguns papéis renunciando a quaisquer direitos sobre a herança Langley. O silêncio na sala era denso como névoa. Eliza podia ouvir o tic-tac de um relógio antigo na parede e o som distante das orações da noite. Que direitos? Ela finalmente perguntou. Bem, tecnicamente, como esposa de Victor, você tem certos direitos sobre a propriedade da família. E a criança Leonard parou de andar e olhou diretamente para ela. A criança seria considerada um herdeiro da fortuna Langley. E você quer que eu desista disso por justa compensação? Sim. Eliza se levantou, caminhando até a janela que dava para o jardim do mosteiro. Lá fora, árvores balançavam no vento frio, e ela podia ver outras mulheres caminhando pelos corredores externos, suas figuras envoltas em chales e paz. Por que você está realmente aqui, Leonard? Eu disse não. Eliza se virou para encará-lo. Por que você? Por que não, Victor? Por que não esta Evelyn que você mencionou? Algo mudou no rosto de Leonard. Um endurecimento quase imperceptível. Victor está ocupado com negócios e minha mãe achou melhor que eu viesse. Ou talvez, Eliza disse lentamente, você tem suas próprias razões para querer que eu desapareça. Eu não sei do que você está falando, não sabe? Leonard riu, mas havia nervosismo na risada. Eliza, você está sendo paranoica. Por que eu faria algo assim? Porque você tem medo. Medo de quê? Eliza estava operando por instinto agora, seguindo uma intuição que vinha de algum lugar profundo. Medo de que eu descubra algo. Algo sobre a família Langley que você prefere manter enterrado. Você está delirando. Estou? Eliza se moveu para mais perto, observando como Leonard recuou ligeiramente. Deixe-me te perguntar algo, Leonard. Você conheceu uma mulher chamada Sophia Harper ou Sophia Santos? A reação foi instantânea e reveladora. O rosto de Leonard empalideceu e seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo antes que ele se recompusesse. Nunca ouvi esse nome, mas era tarde demais. Eliza tinha visto a verdade piscando em seus olhos. Mentiroso, ela sussurrou. Leonard rapidamente se dirigiu para a porta. Você está cometendo um erro, Eliza. Um erro muito grande. Que tipo de erro? Ele parou na porta, virando-se para ela uma última vez. Quando ele falou, sua voz tinha perdido toda a pretensão de cordialidade. O tipo de erro que pode ser perigoso para você e para a criança. Seus olhos fixos na barriga dela novamente. Coisas ruins acontecem com pessoas que fazem muitas perguntas sobre a família Langley. Pergunte à sua mãe. Ah, espere. Você não pode? Pode? A ameaça implícita na última frase fez o sangue de Eliza gelar, mas antes que ela pudesse responder, Leonard tinha ido embora, deixando apenas o eco de seus passos e o cheiro de colônia cara e enjoativa. Irmã Margaret se aproximou rapidamente. Eliza, você está bem? Você está pálida. Ele conhecia minha mãe. Eliza murmurou, ainda olhando para a porta por onde Leonard tinha saído. E há algo que ele não quer que eu descubra. O que você vai fazer? Eliza colocou suas mãos em sua barriga, sentindo pela primeira vez os movimentos gentis de seu filho. Do lado de fora, os sinos do mosteiro começaram a tocar, chamando para as orações da noite. Eu vou descobrir a verdade sobre minha mãe, sobre Edward, e sobre por que Leonard Langley está tão desesperado para me manter longe da família. Ela se virou para a irmã Margaret, seus olhos verdes queimando com uma determinação que não estava lá antes, mesmo que isso signifique voltar para o lugar de onde eu fugi. Mas ela não sabia ainda que a verdade que ela estava prestes a descobrir mudaria tudo o que ela pensava que sabia sobre si mesma, sobre sua família
e sobre o homem que ela tinha deixado para trás. A visita de Leonard tinha plantado sementes de inquietação que cresceram como ervas daninhas na mente de Eliza. 2 semanas tinham passado desde aquele encontro perturbador, e ela não conseguia esquecer a mudança em seus olhos quando ela mencionou o nome de sua mãe. Havia reconhecimento lá, medo talvez, e algo mais escuro, culpa. Eliza estava na biblioteca do mosteiro novamente, cercada por pilhas de jornais antigos e registros que irmã Margaret tinha obtido de arquivos locais. Seus dedos traçaram nomes em listas de obituários, procurando por qualquer conexão entre Sofia Santos e a família Langley. O cheiro de papel velho e tinta desbotada tinha se tornado familiar, quase reconfortante. Sofia Santos Harper, pianista, morreu aos 35 após breve doença. Ela leu em voz alta, encontrando o obituário de sua mãe pela 10ª vez. Deixou o marido Samuel Harper e filha Eliza, 12. Breve doença. Eliza sempre soube que havia algo estranho na morte súbita de sua mãe. Sofia tinha sido saudável, cheia de vida, e então em semanas ela tinha murchado como uma flor cortada. O som de passos apressados no corredor a fez levantar a cabeça. Irmã Margaret apareceu na porta segurando um envelope branco. "Isto veio para você", disse a freira, estendendo o envelope com uma expressão preocupada. Foi entregue por um mensageiro. Eliza pegou o envelope, notando que não havia endereço de remetente, apenas seu nome escrito em letras maiúsculas cuidadosas. Quando ela o abriu, ela encontrou uma única folha de papel e uma pequena chave dourada. Se você quer respostas sobre sua mãe, encontre a caixa 247 no First National Bank em Atlanta. A verdade está esperando. Um amigo. Eliza segurou a chave dourada contra a luz. Era pequena, velha, com números gravados que correspondiam ao número mencionado na carta. "Quem poderia ter enviado isso?" ela murmurou. "Alguém que te conhece. Alguém que conheceu sua mãe." Irmã Margaret buscou ao lado dela. "A questão é se você pode confiar nesta pessoa." Eliza colocou a chave no bolso do vestido, sentindo o metal frio contra seus dedos. Só há uma maneira de descobrir. 2 horas depois, ela estava no banco em Atlanta, seu coração batendo rápido enquanto ela seguia um funcionário até os cofres. A chave dourada tremeu em sua mão enquanto ela a inseria na fechadura da caixa 247. "Você tem certeza que esta é a sua chave, senhora?" perguntou o funcionário, notando seu nervosismo. "Eu tenho", Eliza mentiu, girando a chave até que ela ouviu o clique suave da fechadura abrindo. Sozinha na pequena sala privada, Eliza abriu a caixa com as mãos tremendo. Dentro havia uma pasta de couro marrom, algumas joias que ela reconheceu como tendo pertencido à sua mãe e um envelope grosso selado com o nome dela. Ela abriu o envelope primeiro. A caligrafia era da sua mãe, mas mais trêmula, como se tivesse sido escrita com pressa ou dor. "Minha querida Eliza, se você está lendo isto, significa que você descobriu o que eu sempre temi que você descobriria. Edward Langley. Sim, Langley é seu pai biológico. Samuel Harper é um bom homem que concordou em criar você como sua própria filha. Mas você merece saber a verdade sobre suas origens. Edward e eu nos amávamos profundamente. Mas ele era casado com Evelyn, uma mulher cruel que teria destruído nossas vidas se soubesse a verdade. Quando eu descobri que estava grávida, Edward queria deixar tudo para ficar conosco, mas eu não podia permitir. Eu não podia destruir a família dele, mesmo que isso significasse sacrificar nossa felicidade. Ele deixou um testamento secreto reconhecendo você como sua filha e garantindo uma herança. Evelyn não sabe disso, nem Leonard, seu filho de um casamento anterior. Se eles descobrirem, você estará em perigo. Tenha cuidado, minha filha. Existem segredos na família Langley que custaram vidas. Com todo o meu amor, Sofia." Eliza teve que se apoiar na cadeira, o papel tremendo em suas mãos. Edward Langley, pai de Victor, seu pai biológico. Isso significava
Oh, Deus! Ela sussurrou, a realização atingindo-a como um raio. Victor é meu meio-irmão. A pasta de couro continha documentos legais, certificados, testes de DNA secretamente conduzidos e uma cópia do testamento de Edward Langley. Eliza leu rapidamente, seus olhos se arregalando a cada linha. Eu deixo para Eliza Santos Harper, minha filha, reconhecida por teste de paternidade anexado. 30% das ações da Langley Enterprises e a propriedade conhecida como Fazenda Maple Grove. Eliza parou de ler, sua cabeça girando. Maple Grove, a fazenda onde ela tinha crescido. Edward tinha comprado secretamente a propriedade e a deixou para o marido de Sofia administrar, garantindo que Eliza crescesse em um lar estável. Havia mais. Fotos de Edward e Sofia juntos, sorrindo, claramente apaixonados. Uma certidão de nascimento alternativa com o nome de Edward como pai. E no fundo da pasta, uma gravação em um velho microcassete. Eliza pegou o pequeno gravador que estava na caixa e inseriu a fita com dedos tremendo. A voz de sua mãe preencheu o pequeno quarto, mais fraca do que em suas memórias. Mas inconfundivelmente, Sofia e Eliza, se você está ouvindo isso, é porque algo aconteceu comigo. Eu preciso que você saiba que Edward não teve escolha. Evelyn descobriu sobre nós, sobre você. Ela me ameaçou. Disse que te mataria se eu não saísse da vida de Edward para sempre. Eliza segurou o gravador mais perto, lágrimas embaçando sua visão. Eu aceitei, mas Edward fez o testamento secreto. Ele queria ter certeza de que você seria cuidada. Evelyn não sabe sobre o testamento, mas ela suspeita que se algo acontecer comigo, Eliza, não foi um acidente. Evelyn é capaz de a gravação cortou abruptamente, deixando apenas um zumbido estático. Eliza retrocedeu e ouviu novamente, cada palavra gravando-se em sua memória como ferro em brasa. Sua mãe tinha sido ameaçada, possivelmente assassinada, e ela, Eliza, estava casada com seu próprio meio-irmão. O telefone do cofre tocou, assustando-a. Era o funcionário do banco. Senhora Harper, há alguém aqui perguntando por você, diz que é urgente. Quem é? Um senhor Leonard Langley, e sangue de Eliza gelou. Como Leonard havia descoberto onde ela estava? Diga a ele que eu não estou aqui, ela sussurrou rapidamente. Diga a ele que você nunca me viu. Mas, senhora, por favor, é uma questão de vida ou morte. Eliza rapidamente colocou todos os documentos de volta na pasta, sua mente correndo. Leonard deve ter tido alguém seguindo-a. Ou talvez o amigo que havia enviado a chave fosse uma armadilha. Ela esperou 30 minutos antes de sair, usando uma saída lateral que o funcionário lhe postou. Durante toda a viagem de volta ao mosteiro, ela verificou os espelhos retrovisores, procurando por carros que pudessem estar seguindo. De volta ao seu quarto no mosteiro, Eliza espalhou os documentos na pequena cama. A verdade estava lá em preto e branco, mas era uma verdade que mudava tudo. Se ela era filha de Edward Langley, então Victor era seu meio-irmão. O casamento era incestuoso, mesmo que nenhum dos dois soubesse. E o bebê Eliza colocou as mãos na barriga onde seu filho estava crescendo, o filho de meios-irmãos. Que complicações genéticas isso poderia causar? Mas havia algo mais perturbador. Se Leonard descobrisse sobre o testamento, sobre sua verdadeira paternidade, ele faria qualquer coisa para impedi-la de reivindicar a herança. Incluindo o som de cascalho na estrada, interrompeu seus pensamentos. Eliza correu para a janela e viu um carro preto familiar estacionando na entrada do mosteiro. Leonard a havia encontrado. Ela rapidamente escondeu os documentos debaixo do colchão e desceu as escadas correndo. Leonard estava na sala de visitas novamente, mas desta vez havia algo diferente nele. Uma urgência, uma energia perigosa. Eliza, ele disse quando ela entrou, sem se levantar desta vez. Que coincidência encontrá-la aqui novamente. O que você quer?
Leonard, você foi a Atlanta hoje ao banco? Não foi uma pergunta. Eliza manteve sua expressão neutra, mesmo com o coração acelerado. Eu não sei do que você está falando. Não minta para mim. Leonard se levantou, aproximando-se dela. Você encontrou o cofre dele, não encontrou? Encontrou os documentos de Edward? Que documentos? Leonard riu. Um som sem humor. Os documentos que provam que você é a filha bastarda do meu padrasto. Os documentos que lhe dão direitos a uma herança que deveria ser minha. A admissão crua o traiu. Eliza deu um passo para trás. Você sabia o tempo todo. Você sabia quem eu era. Claro que eu sabia. Por que você acha que foi tão fácil convencer Victor a se casar com você? Por que você acha que o arranjo entre as famílias foi montado? O que você quer dizer? Leonard sorriu. E havia algo predatório naquela expressão. Eu planejei tudo, Eliza. O casamento foi minha ideia. Casar você com Victor garantiria que você nunca poderia reivindicar a herança como filha de Edward. Afinal, esposas de filhos legítimos não têm direitos à herança do sogro. Você sabia que éramos meio-irmãos. Eu esperava que você nunca descobrisse. E teria funcionado se você não fosse tão curiosa. Leonard se moveu para mais perto. Mas agora você sabe demais. E isso é um problema. Eliza olhou em volta procurando por irmã Margaret, mas a sala de visitas estava vazia, exceto pelos dois. Foi você. Ela sussurrou. As peças finalmente se encaixando. Você vazou a informação sobre minha gravidez para a imprensa. Você queria nos separar. Muito esperto. Sim, fui eu. Eu precisava que vocês dois ficassem longe um do outro antes que você descobrisse a verdade sobre o relacionamento. O escândalo público foi perfeito e minha mãe. Ela disse na gravação que Evelyn a ameaçou. O sorriso de Leonard ficou mais largo e infinitamente mais cruel. Ah, você encontrou a gravação. Que toque sentimental do velho Edward. Leonard, foi você quem matou minha mãe. Eu era apenas um menino quando sua mãe morreu, Eliza. Mas ele fez uma pausa, saboreando o momento. Digamos que eu aprendi muito assistindo minha mãe trabalhar. A confirmação a atingiu como um soco. Evelyn havia assassinado Sofia e Leonard havia aprendido com ela. O que você quer? Eliza perguntou, tentando manter a voz firme. Simples. Você vai renunciar a quaisquer direitos à herança Langley. Você vai assinar os papéis que eu trouxe e você vai desaparecer. Ele colocou a mão no bolso do casaco. Para sempre. E se eu me recusar? Leonard tirou a mão do bolso, revelando uma pequena seringa. Então você terá o mesmo destino de sua mãe. E, infelizmente, acidentes acontecem com mulheres grávidas o tempo todo. Eliza sentiu um medo frio percorrer suas veias. Mas junto com ele veio algo mais forte. Raiva. Raiva por sua mãe, por si mesma, pelo filho inocente que carregava. Você não vai se safar dessa, ela disse, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Ah, mas eu vou. Assim como minha mãe se safou disso todos esses anos. Leonard deu outro passo em direção a ela, a seringa brilhando na luz fraca da sala de visitas. Mas ele havia cometido um erro. Ele havia confessado demais, revelado verdades demais. E Eliza havia gravado tudo no pequeno dispositivo que ela carregava escondido no bolso. Victor Langley sentou-se em seu escritório em Manhattan, sua 10ª xícara de café da manhã esfriando na mesa, enquanto ele olhava para os papéis do divórcio que Leonard havia deixado para ele assinar. 3 meses haviam se passado desde que Eliza partiu, e cada dia parecia mais longo que o anterior. O apartamento estava muito silencioso, a cama muito fria, e seu próprio reflexo no espelho o acusava todas as manhãs. Talvez ela realmente tenha planejado tudo, ele murmurou para si mesmo. Mas as palavras soaram vazias, mesmo para seus próprios ouvidos. Nos últimos dias, fragmentos de memórias da noite de núpcias voltaram para assombrá-lo. A genuína surpresa nos olhos de Eliza, o modo como ela havia sussurrado, não com uma inocência que ele agora reconhecia como medo, não manipulação.
O interfone em sua mesa zumbiu. Sr. Langley, há um detetive aqui para vê-lo. Diz, é sobre sua esposa. Victor sentiu seu estômago afundar. Mande-o entrar. O homem que entrou era mais velho, grisalho com olhos que haviam visto demais. Sr. Langley, eu sou o detetive Robert Sullivan. Preciso fazer algumas perguntas sobre Eliza Harper. Langley, ela está bem? A pergunta saiu mais urgente do que Victor pretendia por enquanto, mas há algumas coisas que você precisa saber. Posso sentar? Victor gesticulou para a cadeira. Do que se trata isso? Sullivan abriu uma pasta grossa, tirando várias fotografias. Estas foram tiradas ontem no Mosteiro de Santa Maria, na Virgínia. Sua esposa estava sendo ameaçada por seu meio-irmão Leonard Langley. A fotografia mostrava Eliza na sala de visitas do mosteiro. Leonard aproximando-se dela com algo na mão. Mesmo na qualidade granulada das imagens, Victor podia ver o medo no rosto de sua esposa. Leonard estava lá. Por quê? Essa é uma longa história, Sr. Langley, e tenho certeza de que você não vai gostar do que estou prestes a lhe dizer. Sullivan inclinou-se para a frente. Sua esposa me contratou para investigar a morte de sua mãe. O que encontramos? Bem, isso muda tudo. Victor sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que tipo de mudanças? Sullivan pegou um gravador digital da pasta. Sua esposa conseguiu gravar uma confissão de Leonard. Você quer ouvir? Com dedos trêmulos, Victor apertou o play. A voz de Leonard preencheu o escritório. Fria e calculista, confessando sobre o vazamento para a imprensa, sobre o plano para separar Victor e Eliza, sobre eu planejei tudo, Eliza. O casamento foi minha ideia. Casar você com Victor. Victor pausou a gravação, seu rosto perdendo toda a cor. Filha de Edward, do meu pai. Continue ouvindo, Sullivan disse gentilmente. A gravação continuou, revelando o testamento secreto, a verdade sobre a paternidade de Eliza. As ameaças de Evelyn a Sofia anos antes. Quando chegou a parte em que Leonard admitiu ter aprendido técnicas de assassinato com sua mãe, Victor desligou o aparelho com força. Isso não pode ser verdade. Temo que sim. Fizemos nossa própria investigação depois que sua esposa nos contatou. O testamento é real. Os testes de DNA que Edward secretamente conduziu são autênticos. Eliza Harper é a filha biológica de seu pai. Victor levantou-se abruptamente, caminhando até a janela panorâmica com vista para a cidade. Lá fora, a vida continuava normalmente. Pessoas andando nas calçadas, carros passando. Mas dentro daquele escritório, seu mundo estava desmoronando. Isso significa que Eliza e eu somos meio-irmãos. Sim, o casamento era tecnicamente incestuoso, embora nenhum de vocês soubesse. E o bebê? Sullivan hesitou. Isso é algo que você precisará discutir com médicos especialistas. Mas, Sr. Langley, há algo mais urgente. Victor se virou. O quê? Leonard sabe que Eliza tem as evidências. Ela está em perigo real. A gravação que acabamos de ouvir foi feita ontem. Leonard a ameaçou com uma seringa, provavelmente contendo a mesma substância que matou a mãe dela. Onde ela está agora? Sob proteção no mosteiro. Mas não sabemos por quanto tempo isso será suficiente. Victor já estava pegando o casaco. Vamos para lá, Sr. Langley. Espere, tem mais. Mais o quê? Sullivan tirou uma série de documentos da pasta enquanto investigava Leonard. Descobrimos outras coisas. Sua madrasta, Evelyn, não é apenas uma assassina. Ela tem tentado envenená-lo por anos. Isso é ridículo. Você se lembra daquela gripe que durou semanas quando você tinha 25 anos? Ou daquela intoxicação alimentar que quase o matou aos 30? Victor lembrou. 2 episódios misteriosos em que ele havia ficado gravemente doente sem explicação médica. Encontramos evidências de que Evelyn estava administrando pequenas doses de veneno em sua comida. Doses calculadas para parecerem doenças naturais, mas que teriam eventualmente o matado. Por quê?
porque você era o único herdeiro legítimo entre ela e a fortuna completa da família. Com você morto, Leonard herdaria tudo. Victor sentou-se pesadamente na cadeira, sua cabeça girando. Minha própria família está tentando me matar. Tem mais. Leonard forjou os testes de DNA que provavam que você e Eliza eram irmãos de sangue. Ele queria que você descobrisse o relacionamento da pior maneira possível para garantir que vocês se separassem permanentemente. Mas ela realmente é minha meia-irmã. Sim, mas Leonard manipulou a situação. Ele sabia que se vocês realmente se amassem, a revelação do relacionamento os destruiria. Foi um movimento psicológico cruel. Victor pensou na noite de núpcias, na ternura inesperada que havia sentido por Eliza, na conexão que havia nascido entre eles. Leonard havia destruído isso antes mesmo que pudesse florescer. Preciso vê-la, ele disse, levantando-se novamente. Preciso explicar que eu não sabia de nada disso. Sr. Langley, ela sabe que você foi manipulado tanto quanto ela. Mas há outra complicação. O quê? Sullivan tirou uma última série de documentos. Leonard não está agindo sozinho mais. Evelyn descobriu sobre o testamento. Eles estão planejando matar Eliza e fazer parecer um acidente. Temos informações de que eles já estão a caminho do mosteiro. O sangue de Victor gelou. Quando agora Victor pegou as chaves do carro, já correndo em direção à porta. Ligue para a polícia. Ligue para todos que puder. Eu estou indo para lá. É uma armadilha. Sr. Langley, eles esperam que você apareça. Mas Victor já estava no elevador. Adrenalina correndo em suas veias pela primeira vez em meses. Sua mente estava cristalina. Eliza estava em perigo. A mulher que ele havia injustamente acusado, a quem ele havia rejeitado quando ela mais precisava dele, estava sendo caçada por pessoas que ele havia considerado família. Durante toda a viagem de 3 horas para a Virgínia, Victor reviveu cada momento desde o casamento. A frieza que ele havia mostrado a Eliza, o modo como ele havia acreditado nas mentiras de Leonard sem questionar, a crueldade de suas acusações quando ela estava grávida e vulnerável. Ele havia falhado com ela de todas as maneiras possíveis. Ele havia sido o marido que Samuel Harper temia que ele fosse frio, desconfiado, incapaz de proteger a mulher que ele havia prometido amar e honrar. Mas havia algo mais profundo que ele agora reconhecia. Naquela noite de núpcias, quando ele havia baixado a guarda e permitido que Eliza visse sua vulnerabilidade, ele havia sentido algo que nunca havia experimentado antes. Não era apenas atração ou desejo. Era uma conexão genuína, uma sensação de completude que o havia assustado tanto que ele havia fugido na manhã seguinte, agora dirigindo pela noite em direção ao mosteiro. Victor finalmente admitiu para si mesmo a verdade que ele havia negado por meses. Ele estava apaixonado por Eliza, desesperadamente, completamente apaixonado. E ela estava em perigo por causa de sua própria família. Quando ele avistou as torres góticas do mosteiro contra o céu noturno, ele podia ver luzes estranhas, muito movimento para um lugar que deveria estar em silêncio contemplativo. Seu coração acelerou quando ele percebeu que talvez já fosse tarde demais. Ele parou o carro a uma distância segura e pegou o telefone para ligar para Sullivan, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Não havia tempo para esperar por reforços. Eliza estava lá dentro, provavelmente aterrorizada, possivelmente já ferida. E pela primeira vez em sua vida, Victor Langley estava pronto para lutar por algo que realmente importava. Mesmo que isso significasse confrontar os demônios de sua própria família. Ele só esperava não estar chegando tarde demais para salvar a mulher que ele deveria ter protegido desde o primeiro dia. Eliza estava escondida na torre mais alta do mosteiro, suas mãos tremendo enquanto ela segurava o celular que a irmã Margaret lhe emprestara. Abaixo ela podia ouvir vozes. Leonard e uma mulher mais velha, que só podia ser Evelyn.
Eles haviam chegado 1 hora atrás alegando serem familiares preocupados vindo buscar Eliza, mas irmã Margaret não havia acreditado neles. Você tem certeza de que quer que eu permita que essas pessoas entrem? A freira havia perguntado pela porta do quarto de Eliza. Há algo neles que me deixa desconfortável. Não os deixe entrar. Eliza havia sussurrado. Por favor, eles não vieram aqui para me ajudar agora. Escondida na torre. Eliza podia ouvir fragmentos da conversa abaixo. Leonard estava ficando impaciente, sua voz aumentando. Nós sabemos que ela está aqui. Não temos tempo para jogos. A voz feminina que respondeu era refinada, educada, mas havia uma frieza nela que fez o sangue de Eliza gelar. Leonard, querido, acalme-se. Essas pessoas religiosas respondem melhor à bondade. Evelyn Langley, a mulher que havia matado sua mãe, Eliza, discou o número que o detetive Sullivan havia lhe dado, mas a ligação foi direto para a caixa postal. Onde estava a polícia? Onde estava a proteção que ele havia prometido? Um novo som vindo de fora a fez correr para a janela da torre. Faróis de carro cortaram a escuridão, subindo a estrada estreita que levava ao mosteiro. Seu coração pulou quando ela reconheceu o carro preto. O mesmo que Victor dirigia. Victor, ela sussurrou, uma mistura de alívio e terror percorrendo suas veias. Ele havia vindo, mas agora ele também estava em perigo. Abaixo ela ouviu Leonard praguejar. Victor está aqui. Isso complica as coisas. Na verdade, querido, isso as simplifica. A voz de Evelyn soou quase alegre. Agora podemos resolver todos os nossos problemas de uma vez. Eliza desceu as escadas da torre o mais silenciosamente possível. Seus pés descalços não faziam barulho na pedra fria. Ela precisava avisar Victor. Ela precisava. A dor que a atingiu foi súbita e intensa, como uma faca cortando seu abdômen. Eliza encostou-se à parede de pedra, ofegando. Uma mão instintivamente indo para sua barriga de 6 meses. Não, ela sussurrou. Não agora, mas outra dor veio, mais forte que a primeira. E Eliza sentiu algo molhado escorrendo por suas pernas. Quando ela olhou para baixo, ela viu sangue. Oh, Deus! Ela gemeu, escorregando pela parede até sentar-se no chão frio. Lá fora, ela ouviu a porta do carro bater. Passos pesados nas escadas principais. A voz de Victor ecoou pelas paredes grossas. Leonard, Evelyn, eu sei que vocês estão aí. Eliza tentou gritar para avisá-lo sobre a armadilha, mas outra contração a dobrou de dor. O bebê estava vindo, e ela estava sozinha, sangrando, escondida em um mosteiro enquanto assassinos caçavam tanto ela quanto o homem que ela amava. A porta principal do mosteiro abriu-se com um estrondo. Eliza podia ouvir vozes agora. Victor confrontando Leonard. Irmã Margaret tentando intervir. E por baixo de tudo, a voz sedosa e perigosa de Evelyn. Victor, querido. Evelyn estava dizendo. Que bom que você veio. Eu estava começando a me preocupar. Onde está Eliza? Segura, Leonard respondeu. Por enquanto. Eliza arrastou-se pelos corredores, seguindo o som das vozes. Cada movimento enviava ondas de dor por seu corpo. Mas ela precisava alcançá-los. Ela precisava avisar Victor sobre o que Leonard e Evelyn realmente eram. Quando ela alcançou o topo da escadaria principal, ela podia ver o átrio abaixo. Victor estava no centro, tenso como uma mola prestes a se romper. Leonard estava à sua direita. E Evelyn estava atrás de irmã Margaret. Uma pequena arma discretamente pressionada contra as costas da freira. Deixe-a ir, disse Victor, sua voz carregando uma autoridade que Eliza nunca havia ouvido antes. Isso é um assunto entre nós. Mas não é, querido, disse Evelyn, seu cabelo grisalho perfeitamente arrumado, mesmo na situação caótica. Esta querida freira sabe demais agora, assim como você. Assim como aquela garota inconveniente que causou tantos problemas. Que garota inconveniente? Perguntou Victor.
Mas Elisa podia ver pela postura dele que ele já sabia a resposta. Sua querida esposa, ou devo dizer meia-irmã. Que escândalo delicioso quando isso vazar para a imprensa. Elisa encostou-se ao corrimão, tentando respirar através da dor. Sangue estava se acumulando debaixo dela, e ela sabia que estava perdendo o bebê. Mas ela não podia morrer ali. Escondida enquanto Victor enfrentava sozinho os assassinos que destruíram sua família. Eliza não é minha meia-irmã, disse Victor firmemente. Leonard forjou aqueles testes de DNA. Evelyn riu, um som que ecoou pelas paredes antigas como vidro quebrado. Ah, querido, você realmente acredita nisso? Que fofo. Mas mesmo que Leonard tenha embelezado a verdade, o fato é que ela é filha bastarda de Edward. E isso significa que ela tem direitos a uma herança que deveria ser nossa. Então era disso que se tratava o tempo todo. Dinheiro. É sempre sobre dinheiro, Victor. Poder, controle. Evelyn pressionou a arma mais firmemente contra a irmã Margaret, que permaneceu surpreendentemente calma. Você sempre foi ingênuo demais para entender isso. E se você tivesse conseguido me matar com aqueles venenos, Leonard herdaria tudo de qualquer maneira. Leonard é meu filho em todos os sentidos que importam. Ele merece o Império Langley muito mais do que você. Eliza viu Leonard se mover, tirando algo do bolso, a mesma seringa com que ele a havia ameaçado no dia anterior. O plano deles estava ficando claro. Eles matariam Victor com a droga, fariam parecer um acidente ou overdose, e então encontrariam Elisa. Ela tentou gritar um aviso, mas só conseguiu produzir um gemido fraco. A dor estava se tornando insuportável, e sua visão estava começando a escurecer nas bordas. Mas foi o suficiente. Victor olhou para cima e a viu. Elisa. Ele começou a subir as escadas, mas Leonard se moveu para bloqueá-lo. Não dê mais um passo, disse Leonard. A seringa agora visível em sua mão. Uma pequena picada, e você terá o mesmo fim que quase teve aos 25. Só que desta vez não haverá hospital para salvá-lo. Eliza usou toda a força que lhe restava para se levantar, apoiando-se pesadamente no corrimão. Victor, ela conseguiu dizer, sua voz ecoando pelo átrio. A polícia está vindo. Era uma mentira. Mas ela esperava que isso pudesse dar a Victor alguma vantagem. Leonard olhou para cima, sua concentração quebrada por um momento. Foi o suficiente. Victor avançou, agarrando o pulso de Leonard e torcendo até que a seringa caísse no chão de mármore, quebrando. Seu idiota! Gritou Evelyn, e Elisa viu com o horror que ela estava apontando a arma diretamente para Victor. Não! Elisa gritou, tentando descer as escadas para ajudar, mas suas pernas cederam. Ela rolou pelos degraus de pedra, cada impacto enviando novas ondas de agonia por seu corpo. Quando ela parou, estava deitada ao pé da escada, sangue se espalhando ao redor dela. Mas pelo menos ela estava perto o suficiente para ser ouvida. Evelyn, ela disse, sua voz mais forte agora que estava desesperada. Você matou minha mãe. A mulher mais velha virou-se para olhá-la, e Elisa viu uma genuína surpresa em seus olhos. Você encontrou as evidências. Eu encontrei tudo. O testamento, as gravações, as confissões de Leonard. Elisa tentou sentar-se, apoiando-se em um cotovelo. E eu gravei Leonard ontem, confessando que ele aprendeu suas técnicas de assassinato com você. Isso é impossível. Eliza tirou o pequeno gravador digital do bolso do vestido, seus dedos manchados de sangue tremendo, enquanto ela apertava o play. A voz de Leonard preencheu o átrio. Então você terá o mesmo destino de sua mãe. E, infelizmente, acidentes acontecem com mulheres grávidas o tempo todo. O som de suas próprias palavras sendo reproduzido fez Leonard parar de lutar com Victor. Evelyn ficou imóvel, a arma ainda apontada, mas sua expressão mostrando que ela finalmente entendeu o que eles haviam perdido. Vocês são ambos patéticos, ela disse finalmente. 30 anos planejando, manipulando, construindo uma fortuna, e 2 jovens idiotas vão destruir tudo. 3.
disse uma nova voz da entrada principal. O detetive Sullivan estava parado na porta, acompanhado por 4 policiais uniformizados, todos com armas em punho. Largue a arma, Sra. Langley. Mas Evelyn sorriu. Um sorriso terrível e final. Se eu não posso ter o que é meu, ninguém pode. Ela apontou a arma diretamente para Elisa, e Elisa viu a morte em seus olhos. O tiro ecoou pelas paredes antigas do mosteiro, mas não foi Evelyn quem atirou. Victor havia se atirado na frente de Elisa, e o sangue que se espalhou pelo chão de mármore era dele. Victor, Elisa gritou, rastejando até onde ele havia caído. Mais tiros, gritos, sirenes lá fora. Mas tudo o que Elisa podia ver era o sangue escorrendo do ombro de Victor, seus olhos azuis se fechando enquanto ele sussurrava. Me perdoe, Elisa, me perdoe. E então a dor a tomou completamente e ela desabou ao lado dele, suas mãos procurando as dele enquanto o mundo escurecia ao redor deles. O cheiro de desinfetante e o som constante de monitores foram as primeiras coisas que Elisa registrou quando ela lentamente emergiu da escuridão. Suas pálpebras pareciam pesadas como chumbo. E quando ela finalmente conseguiu abri-las, a luz branca do hospital a fez piscar várias vezes antes que sua visão se ajustasse. Elisa. A voz era suave e feminina, cheia de alívio. Elisa, você pode me ouvir? Elisa tentou falar, mas sua garganta estava seca como papel. Ela só conseguiu um gemido fraco antes que uma mão gentil tocasse sua testa. Não tente falar ainda. Você passou por muita coisa. A mulher se inclinou e Elisa viu que era uma enfermeira com olhos gentis e cabelos grisalhos. Você está no Hospital Geral da Virgínia. Você e seu bebê estão seguros, bebê. A palavra atingiu Elisa como um raio, e sua mão moveu-se instintivamente para seu abdômen. Estava plano, vazio, mas não havia a dor lancinante que ela lembrava. Meu bebê, ela conseguiu sussurrar. Sua voz quebrada. Ele está bem, é um menino e ele está bem. A enfermeira sorriu, ajustando os travesseiros atrás da cabeça de Elisa. Foi uma cesariana de emergência. Ele nasceu prematuro, mas está respirando sozinho e lutando como um guerreiro. Lágrimas de alívio começaram a escorrer pelo rosto de Elisa. Posso vê-lo em breve? Primeiro você precisa se recuperar um pouco mais. Você perdeu muito sangue. Quanto tempo? Quanto tempo eu fiquei inconsciente? 3 dias. Houve complicações durante a cirurgia, mas o Dr. Rodrigues disse, você é uma lutadora. 3 dias. Elisa tentou processar isso. Memórias voltaram em fragmentos. O confronto no mosteiro. Leonard com a seringa. Evelyn com a arma. E então, Victor, ela disse abruptamente, tentando sentar-se na cama. Victor foi baleado. Onde ele está? Ele está bem? A enfermeira a ajudou gentilmente a se deitar novamente. Ele está aqui no hospital também. Ele foi atingido no ombro, mas está se recuperando bem, na verdade. Ela olhou para a porta. Ele passou a maior parte do tempo aqui no corredor, esperando você acordar. Ele está aqui. Desde o primeiro dia, nós praticamente tivemos que forçá-lo a ir para casa e tomar banho. A enfermeira verificou os monitores conectados a Elisa. Vou chamá-lo, mas primeiro há algumas pessoas que querem falar com você. A polícia precisa do seu depoimento. Elisa assentiu, embora parte dela só quisesse ver Victor e seu bebê, mas ela sabia que precisava fechar esse capítulo terrível antes de poder seguir em frente. 10 minutos depois, o detetive Sullivan entrou no quarto, acompanhado por uma mulher mais jovem que se apresentou como promotora assistente Natalie Klein. Como você está se sentindo? Perguntou Sullivan, puxando uma cadeira perto da cama como um caminhão me atropelou. Elisa respondeu honestamente. Leonard e Evelyn. Leonard está sob custódia, aguardando julgamento. As acusações incluem tentativa de assassinato, conspiração, fraude e chantagem. Sullivan consultou suas anotações. A gravação que você fez foi fundamental na construção do caso. E Evelyn, a promotora Klein, inclinou-se para em frente.
Evelyn Langley morreu durante o confronto. Quando a polícia entrou, ela tentou atirar novamente. Ela foi morta em legítima defesa. Eliza fechou os olhos por um momento, processando a informação. Havia uma parte dela que se sentiu aliviada que a mulher que matou sua mãe estava morta, mas também uma estranha sensação de vazio. Toda aquela dor, toda aquela destruição por causa da ganância e da inveja, o testamento do meu pai, pais biológicos. É válido? Perfeitamente válido, Cline respondeu. Na verdade, tem mais. Descobrimos que Edward Langley havia estabelecido um fundo fiduciário adicional para você, separado do testamento principal. Leonard e Evelyn nunca souberam disso. Quanto? O suficiente para que você nunca mais precise se preocupar com dinheiro. O suficiente para garantir que seu filho tenha todas as oportunidades do mundo. Eliza sentiu uma ironia amarga. Dinheiro? Era sempre sobre dinheiro. Mas agora que ela o tinha, tudo o que ela queria era ter sua mãe de volta. Ter uma família de verdade. Ter Victor, ela sussurrou. Posso vê-lo agora? Sullivan e Cline trocaram olhares. Há algo que você precisa saber primeiro, disse Sullivan gentilmente. Sobre a situação legal entre vocês dois, Eliza sentiu seu estômago afundar. O quê? Tecnicamente você ainda é casada, mas dada a natureza do relacionamento familiar, Cline hesitou. O casamento precisará ser anulado. Eu entendo. Eliza esperava isso, mas ainda doía. E meu filho, legalmente, ele será considerado filho de Victor. Independentemente das circunstâncias do nascimento, ele não terá problemas legais. Cline inclinou-se para a frente. Eliza, você precisa saber que Victor lutou por isso. Ele contratou os melhores advogados para garantir que você e a criança fossem protegidos. Depois que os funcionários saíram, Eliza ficou sozinha com seus pensamentos por alguns minutos. Então ela ouviu uma batida suave na porta. Eliza, a voz de Victor estava hesitante, quase assustada. Posso entrar? Sim. Quando ele apareceu na porta, Eliza sentiu seu coração acelerar. Ele estava mais magro, com olheiras profundas sob os olhos, e seu braço esquerdo estava em uma tipóia, mas seus olhos azuis estavam mais vivos do que ela jamais os havia visto. Como você está? Ele perguntou, aproximando-se lentamente da cama. Viva! Ela respondeu simplesmente. Você? Ele parou ao lado da cama, sua mão livre brincando nervosamente com a tipóia. Eliza, eu nem sei por onde começar. Comece pelo começo. Victor puxou a cadeira que Sullivan havia usado e sentou-se, finalmente encontrando os olhos dela. Sinto muito por tudo. Por acreditar nas mentiras de Leonard, por acusá-la, por ir embora quando você mais precisava de mim. Você não sabia. Eu deveria ter sabido. Eu deveria ter confiado em você. Eu deveria ter visto que Leonard estava manipulando tudo. Victor inclinou-se para a frente. Eliza, quando eu a vi caindo aquelas escadas, quando eu vi todo aquele sangue, eu pensei que eu a tinha perdido para sempre. E eu percebi o quê? Que eu te amo. As palavras saíram em um jorro, como se ele tivesse medo de perdê-las se não as dissesse rapidamente. Eu sei que é complicado. Eu sei que somos meio-irmãos. Eu sei que isso torna tudo impossível, mas eu preciso que você saiba que eu te amo. Eliza sentiu lágrimas queimando seus olhos. Victor, você não precisa dizer nada. Eu só precisava que você soubesse e eu quero que você saiba que eu vou cuidar de você e do bebê. Não importa o que aconteça. Eu posso não ser capaz de ser seu marido, mas eu posso ser seu amigo. Eu posso ser um pai para o nosso filho. Nosso filho, Eliza repetiu suavemente. Você realmente quer ser o pai dele? Mesmo sabendo que ele é meu filho em todos os sentidos que importam. Victor disse firmemente. E ele é seu filho. Isso é tudo que eu preciso saber. Eliza estendeu a mão. E depois de hesitar por um momento, Victor a pegou. O toque era elétrico, familiar, cheio de todas as possibilidades que eles nunca poderiam explorar. Eu te amo também, ela disse baixinho. E isso vai tornar tudo muito mais difícil. Eu sei. Eles sentaram em silêncio por alguns minutos.
Mãos entrelaçadas, ambos sabendo que este poderia ser um dos últimos momentos de intimidade que eles compartilhariam. Posso ver nosso filho? Victor finalmente perguntou. Eu também ainda não o vi. Quer ir junto? A enfermeira ajudou a colocar Elisa em uma cadeira de rodas, e Victor a empurrou pelos corredores até a UTI neonatal. Quando eles chegaram ao berçário, Elisa viu pela primeira vez o pequeno ser que ela havia carregado por 6 meses. Ele era minúsculo, conectado a tubos e monitores. Mas quando ele abriu os olhos, Elisa viu algo que a fez chorar. Os olhos azuis de Victor, mas com a mesma determinação feroz que ela reconhecia quando se olhava no espelho. Ele é perfeito, Victor sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Ele é um lutador, disse a enfermeira da UTI, nascido respirando sozinho, o que é raro para 6 meses. Os médicos dizem que em algumas semanas ele pode ir para casa. Como vamos chamá-lo? Perguntou Victor. Eliza havia pensado nisso durante os últimos meses. Nathan Samuel Langley. Nathan em homenagem ao meu avô e Samuel em homenagem Ben, em homenagem a Samuel Sullivan, que nos ajudou a encontrar a verdade. Victor sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela havia visto dele desde a noite de núpcias. Nathan Samuel Langley. Eu gosto. Mais tarde, quando Eliza estava de volta ao seu quarto e Victor havia ido buscar café, ela permitiu-se chorar. Ela chorou pela mãe, que nunca conheceria seu neto. Ela chorou pelo amor que ela e Victor compartilhavam, mas nunca poderiam expressar plenamente. E ela chorou de alívio, porque, apesar de tudo, eles haviam sobrevivido. Quando Victor voltou, ela havia secado as lágrimas. Então ela disse, tentando manter a voz leve, o que fazemos agora? Victor sentou-se novamente, colocando 2 xícaras de café na mesa de cabeceira. Agora descobrimos como ser uma família, mesmo que não seja do jeito que imaginamos. E como fazemos isso? Um dia de cada vez, ele respondeu, estendendo a mão para ela novamente. Um dia de cada vez. Lá fora, a neve havia começado a cair, cobrindo o mundo com um cobertor branco limpo. E pela primeira vez em meses, Eliza sentiu algo que havia esquecido como experimentar. Esperança. 1 ano depois, a fazenda Maple Grove havia se transformado em algo que nem Sofia nem Elisa poderiam ter imaginado. O som da risada das crianças ecoava pelos campos onde antes havia apenas o silêncio melancólico de sonhos não realizados. Elisa estava sentada na varanda da casa principal, observando um grupo de crianças correndo entre as árvores centenárias, suas vozes criando uma sinfonia de alegria que fazia seu coração cantar. Aulas de piano começam em 10 minutos, gritou Rachel, uma das professoras do centro de música que Elisa havia criado. Quem quer tocar a nova música que aprendemos ontem? Uma dúzia de pequenas mãos se levantou no ar e Elisa sorriu. O Centro de Música Sophia Harper estava funcionando há 6 meses, oferecendo aulas de música gratuitas para crianças carentes da região. Foi financiado pela herança que Edward havia deixado para ela, dinheiro que havia custado tantas vidas, mas agora criava nova vida. Mamãe. A pequena voz de Nathan a fez olhar para baixo. Aos 18 meses, ele já andava com a determinação feroz de alguém muito mais velho. E seus olhos azuis. Os olhos de Victor brilhavam com curiosidade constante. Música? Sim, amor. Música, Eliza respondeu pegando o menino. Quero ouvir as crianças tocando piano. Nathan assentiu entusiasmado, batendo palminhas. Ele havia herdado o amor pela música, tanto dela quanto de Sofia. Às vezes, Eliza o encontrava no estúdio principal, tentando alcançar as teclas do grande piano, que agora ocupava o lugar de honra na sala principal da casa. O som de pneus na estrada de cascalho anunciou a chegada de um visitante familiar. Elisa não precisava olhar para saber quem era. Toda terça-feira, às 3h em ponto, Victor vinha visitar Nathan. Papai Nathan gritou, apontando para o carro preto que se aproximava. Elisa sentiu a pontada familiar de dor e alegria que sempre acompanhava as visitas de Victor.
Um ano havia se passado desde a anulação do casamento deles, mas os sentimentos não haviam diminuído. Se alguma coisa, eles haviam se intensificado devido à proximidade impossível da situação. Victor saiu do carro e Elisa notou que ele parecia mais relaxado ultimamente. Os últimos meses haviam sido gentis com ele. Os negócios estavam florescendo. O caso criminal contra Leonard havia terminado com uma sentença de 20 anos de prisão, e ele havia encontrado uma paz que ela não via nele desde a noite de núpcias. Olá, Elisa, ele disse, subindo os degraus da varanda. Havia uma formalidade cuidadosa em suas interações agora, uma distância respeitosa que ambos mantinham para proteger seus corações. Victor, ela entregou Nathan a ele, observando como o rosto do homem se iluminou quando ele segurou seu filho. Como foi o tribunal hoje? Leonard foi formalmente sentenciado. 20 anos sem possibilidade de liberdade condicional pelos primeiros 10, Victor jogou Nathan no ar, fazendo o menino rir. Acabou, Eliza! Finalmente acabou. Elisa sentiu um peso levantar de seus ombros. O último ano havia sido um turbilhão de depoimentos, audiências e julgamentos. Victor havia testemunhado contra Leonard, revelando décadas de manipulação e abuso, as tentativas de envenenamento, a chantagem, a morte de Sofia. Tudo havia vindo à tona. E como você se sente? Victor sentou na cadeira de balanço ao lado da dela. Nathan em seu colo brincando com os botões de sua camisa, aliviado, livre. Pela primeira vez em minha vida, sinto que posso respirar completamente. Eles sentaram em silêncio confortável por alguns minutos. Observando as crianças brincarem no jardim, uma garota de uns 7 anos se aproximou da varanda, olhando timidamente para Elisa. Senhorita Elisa, posso perguntar algo? Claro, Lily, o que é? Você realmente cresceu aqui nesta casa? Elisa sorriu. Eu sim, naquele mesmo quarto lá em cima. Ela apontou para a janela de seu antigo quarto. E você tocava piano quando era pequena, como nós? Eu sim. Minha mãe me ensinou naquele quarto lá. Eliza apontou para a sala principal, onde o som de uma aula de piano podia ser ouvido pelas janelas abertas. Sua mãe era boa no piano? Ela era a melhor que eu conhecia. Lily sorriu e correu de volta para suas amigas. Victor observou a interação com um sorriso gentil. Você fez algo incrível aqui, Elisa. Sofia ficaria orgulhosa. Eu espero que sim. Eliza alisou seu vestido. Um vestido azul simples que Nathan havia insistido que ela usasse porque é bonito como o céu. Às vezes eu a sinto aqui. Sabe, quando as crianças estão brincando, quando há música preenchendo a casa, é como se ela finalmente tivesse encontrado a paz. E você? Você encontrou a paz? A pergunta a pegou desprevenida. Elisa olhou para Victor, viu a genuína preocupação em seus olhos e teve que desviar o olhar. Estou tentando. Elisa, Victor começou. Então parou. Nathan havia adormecido em seu colo, pequenos punhos segurando a camisa do pai. Posso dizer algo? Você sempre pode. Eu sei que nossa situação é complicada. Eu sei que não podemos ter o que talvez ambos queremos. Mas eu quero que você saiba que estes são os momentos mais felizes da minha semana. Eliza sentiu lágrimas picar em seus olhos. Victor, deixe-me terminar. Eu penso em você todos os dias. Eu penso em Nathan. Eu penso em como seria se pudéssemos ser uma família de verdade. E eu sei que você também pensa nisso. Claro, eu penso nisso, mas nada mudou. Eu sei. Victor suspirou, acariciando o cabelo escuro de Nathan. Eu só queria que você soubesse que, independentemente do que não podemos ter, sou grato pelo que temos. Sou grato por você ter me dado este menino incrível. Sou grato por você ter me mostrado o que é o amor verdadeiro. Eliza enxugou uma lágrima que havia escapado. Você não pode dizer essas coisas. Por que não? Porque torna tudo mais difícil. Victor a estudou por um longo momento. Eliza, posso te perguntar algo? O quê? Você está feliz? Verdadeiramente feliz? A pergunta a fez parar.
Ela estava feliz? Ela tinha seu filho. Ela tinha um propósito. Ela tinha este lugar lindo, cheio de música e risadas. Ela tinha segurança financeira, amigos, uma vida significativa. Mas à noite, quando Nathan estava dormindo e a casa estava silenciosa, ela se sentia incompleta, como se uma parte essencial de si mesma estivesse sempre faltando. Estou contente, ela disse finalmente. Contente não é feliz. É o que eu posso ter. Limpa a garganta. Mas e se não fosse? Elisa olhou para ele confusa. O que você quer dizer? Victor cuidadosamente transferiu Nathan para ela, certificando-se de que o menino não acordasse. Então ele se levantou e caminhou até a beira da varanda, olhando para os campos dourados da tarde. Eu conversei com meus advogados na semana passada sobre nossa situação legal. Victor, nós já discutimos isso. A anulação era a única opção, não sobre isso. Ele se virou para encará-la sobre a adoção. Adoção legalmente. Eu posso adotar Nathan como meu filho mesmo sem ser casado com você. Isso nos daria direitos de custódia compartilhada. Mas, mais importante, ele fez uma pausa. Significaria que Nathan seria meu filho legalmente e oficialmente, não apenas biologicamente. Elisa sentiu seu coração acelerar. Por que você está me dizendo isso? Porque há algo mais. Meu advogado fez pesquisas. Em alguns estados, existem precedentes legais para situações como a nossa. Que tipo de situações? Casais que descobriram parentesco após o casamento, mas que querem permanecer juntos como família? Victor se aproximou novamente. Elisa, há uma possibilidade, pequena mas real, de que possamos ficar juntos legalmente. Eliza sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Como? Seria complicado. Teríamos que nos mudar para outro estado. Teríamos que provar que não sabíamos do parentesco quando nos casamos. Teríamos que passar por avaliações psicológicas, audiências legais. Victor porria. Mas seria possível. Victor, eu não posso pedir isso de você, sua reputação, seus negócios. Eliza, olha para mim. Ela obedeceu, encontrando aqueles olhos azuis que assombravam seus sonhos. Eu construí um império, mas ele não significa nada sem você e Nathan. Eu tenho mais dinheiro do que eu poderia gastar em 10 vidas, mas me sinto pobre sem uma família de verdade. Ele pegou a mão livre dela. Eu te amo. Eu amo nosso filho. E se há uma chance, mesmo que pequena, de que possamos ficar juntos, eu quero tentar. Eliza olhou para Nathan dormindo em seus braços. Depois para Victor ajoelhado ao lado dela. Depois para a fazenda que havia se tornado um lar não apenas para ela e seu filho, mas para dezenas de crianças que vieram aqui para encontrar música e alegria. E se não der certo? Então, pelo menos teremos tentado e continuaremos sendo família do jeito que podemos. Eliza fechou os olhos, ouvindo o som de uma criança tocando uma versão infantil de uma das composições de sua mãe no piano. Quando ela abriu os olhos novamente, Victor ainda estava esperando. Esperança e medo em partes iguais brilhando em seu rosto. Sim, ela sussurrou. Sim, eu quero tentar. Eu quero que sejamos uma família de verdade. O sorriso que iluminou o rosto de Victor foi como o sol nascendo depois da mais longa tempestade. Ele se inclinou e beijou sua testa. Um beijo gentil cheio de promessa. Eu te amo, Eliza Langley. Eu te amo também, Victor Langley. Nathan escolheu aquele momento para acordar, piscando sonolento e sorrindo ao ver ambos os pais perto dele. Mamãe, papai, música. Eliza e Victor riram. E pela primeira vez em mais de um ano, parecia que tudo poderia realmente ficar bem. Lá fora, o sol estava se pondo sobre Maple Grove, pintando os campos dourados e lançando longas sombras que pareciam conectar o passado ao futuro. E na casa que havia visto tanto sofrimento, havia finalmente música, amor e a promessa de que às vezes até as histórias mais complicadas podem ter um final feliz.
Às vezes, o amor mais verdadeiro nasce das circunstâncias mais impossíveis. Eliza e Victor descobriram que família não é apenas sobre sangue ou legalidade. É sobre escolha, coragem e a determinação de lutar pelo que realmente importa. Eles transformaram uma fazenda silenciosa em um lugar cheio de música e esperança, provando que mesmo os segredos mais dolorosos podem se tornar sementes de algo bonito. Porque no final, talvez o amor não seja sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre escolher alguém todos os dias, mesmo quando o mundo inteiro diz que é impossível.